Pessoal, Orlando, da Virginia Woolf. Este livro aqui é um clássico. E por que é? Você tem que entender e contextualizar. Acho que todos os livros acabam sendo isso. Ele carrega um pedaço do tempo, de onde ele é feito, os seus próprios pensamentos. Alguns são vanguardistas, outros são tão enraigados que o mérito deles acaba sempre só em retratar o que existe na época, de tal forma que você quer visitar ou compreender o que estava tendo e você quer atravessar essa porta para o passado, você vê em termos esses livros. E os clássicos, eles têm força, tá? Porque o que acontece? Apesar dessa obra ela ter essas âncoras no passado, ou melhor, na época que foi feita, né? Para ser mais preciso, esses clássicos eles acabam tendo uma força vital tão grande que eles acabam atravessando o tempo. Você visita ele tem alguns elementos que você se encontram até mesmo futurísticos, do tipo, nossa, esse problema que ele está abordando aqui é o que ocorre hoje, ou até pior, o que vai ocorrer ainda num futuro próximo ou distante. E você fica até mesmo pensando o quanto o artista foi visionário. Outras questões também acabam tendo na questão do próprio mérito da prosa, que é o ritmo, a história que é contada. Porque o que acontece? Um livro, eu sempre bato muito nessa tecla, ele não pode ser uma leitura só entretenimento. Você tem que ler esse manuscrito ou o que for, e você tem que, como você começou e como você terminou, aquilo tem que te modificar para o bem ou para o mal, né? Mas a questão é mais para o bem, sim, sempre, porque ele tá te acrescentando algo como ser humano. Porque o que acontece? Por mais que existem muitos livros no mundo, por mais que vivemos ou temos assim, nós não vamos conseguir ler todos os livros já feitos, o que é uma pena. Então, uma forma de atenuar esse grande drama é você simplesmente se concentrar naquelas leituras que realmente despertam ou pelo menos buscam despertar o interesse maior na sua evolução, entendeu? E aqui o que a Virginia ela faz aqui com Orlando? A Virginia Woolf, ela tinha uma outra conduta sexual, uma outra opção sexual, fica em termos assim melhor. Ela era bissexual e ela se envolve com o meio dos intelectuais e acaba escrevendo Orlando como fosse uma carta de amor para a Vita. Entenda, a Virginia Woolf, ela já era casada, mas o relacionamento era aberto. Tanto que o marido dela também, se eu não me engano, era bissexual. Então, em resumo da obra, enquanto a Virginia saía também, o marido também saía e fazia toda aquela confusão, né? Mas essa confusão, entre aspas, você tem que entender que é um pensamento um pouco mais aberto frente à o que nós encontramos como estruturas perfeitas. E é isso que a Virginia ela vai de acordo com o problema que nós temos agora e no passado. Porque se há preconceito claramente existente, fortemente existente sim, no passado ainda era pior. Então o que ela faz? Ela escreve um personagem que acaba mudando de sexo. O Orlando, ele é um homem, ele é um nobre e tudo mais, e vai crescendo em termos há alguma coisa estranha nele, ele é diferente. Ele é mais poético, sensível, mas ele pertence a uma linhagem de caçadores, heróis e tudo mais. E ele quer escrever também. Há uma relação entre a própria Virginia Woolf e o próprio Orlando. Você vê esses encontros várias vezes, até mesmo no final do livro. Apesar que o Orlando ele é muito baseado na Vita, que no caso não é só nem a amante, é a questão do amor idílico da própria Virginia Woolf. Ela amava, mas ao mesmo tempo admirava demais a Vita.
Porque para ela, Vita era mais bonita, era mais corajosa, é aquilo que nós ambicionamos ser. E a Vita também escrevia, mas não tinha assim o mesmo talento da Virginia Woolf. E a própria Vita tinha essa questão de inveja. Então, as duas eram pares. Mas uma invejava um pouco a característica vantajosa da outra. E o que acontece? O Orlando, ele em uma noite, ele acorda e ele simplesmente transformou-se de sexo. E encara com uma naturalidade. E aí que tá, porque que o Orlando ele ganha uma força, porque olha só o quanto que a Virginia ela foi assim visionária, ou o que ela tá falando. Ela diz que isso é até mesmo difícil de você encarar como uma realidade. Mas pense só, seja um pouco mente aberta. Ela diz que o sexo é de acordo com com as roupas que você veste. O sexo que você tem, a sua preferência sexual, vem de fora, é algo externo, não interno. Ou seja, apesar de você ser hétero, você muito bem podia ter uma outra opção sexual simplesmente pela pressão externa. Você diz que, mas o eu é esse, eu tenho essa afirmação sexual e eu não tive nenhum favor. Não, houve sim um reforço e há um reforço contínuo para você fazer essa separação sexual. Então, há um conveniente... mas há vários estudos sobre uma questão genética que você pode ter, ou simplesmente você nasceu assim, ou a própria preferência do próprio livre-arbítrio. Eu escolhi ser assim porque eu quero ser assim. Mas não tem como negar que há sim uma pressão. E pressão, como eu falo, numa questão constituinte de simplesmente há uma força exigindo que você tenha um determinado papel. E esse papel ele é mudado e conforme adota a própria época. Hoje nós temos a mulher mais liberal. Então há uma exigência, você fala, ei, eu não quero. Mas sim, há uma exigência que você seja uma mulher com poder. Mas eu não quero fazer isso. Não, mas você tem que ser. Mas porque tanto houve vários anos de uma repressão que há uma questão em termos de simplesmente agora é o seu momento. E eu acho isso é bom, mas é preciso ver também quanto a época está influenciando o seu próprio pensamento e a sua própria liberdade. Ou seja, nós temos um status quo que ele não apenas influencia, como ele manipula e nós nem enxergamos isso. E o que acontece? A mulher aqui, ela era muito... a sociedade relegava muito ela. Então era natural que o homem tivesse um bom desempenho, fosse corajoso, tivesse guerras e espadas, e a mulher que não pensasse. A Virginia trata muito isso porque os prêmios seriam naturais se fosse homem, e como uma mulher é um espanto. Só que ela também se aproveita, tem benefícios nessa obra. Porque se você for analisar friamente Orlando, apesar de sua prosa, não é uma obra que estaria entre os 100 melhores romances já feitos. Só analisando o próprio livro. É um livro que ganha muita força pelo próprio contexto. Você ganha o que representava na época que foi feito um romance colocando o personagem principal trans. Então, o que você faz uma mulher colocando, realmente escrevendo também? Porque, se eu for analisar, as irmãs Brontë já tinham feito alguma coisa assim, em termos de relevância, mulheres são escritoras e tantas outras. Só que a Virginia ela vai realmente levantando uma bandeira. Eu fiquei brincando com um amigo meu, eu cheguei com ele com uma seguinte questão, né? Eu falei, nossa, a Inglaterra, para mim, são os melhores escritores que tem. É o país que, em termos da literatura, lidera. Eu falei, é isso mesmo? E eu pensei que ele ia responder, não, é a Rússia ou a literatura americana moderna
que realmente se aplica. Eu não, ó. Se você pega a Inglaterra, você tem Shakespeare. Em termos mais atual, nós temos a Rowling e tantos outros, entendeu? A própria Virginia Woolf já é um exemplo. Aí ele vai explicando que não tem como você muito bem catalogar isso, porque cada um representa uma cultura e não tem uma hierarquia na questão cultural. Uma não pode ser mais relevante pela outra, porque você tem que colocar diversos fatores. Porque o fato de você compreender que a Inglaterra oferece a melhor literatura tem a questão do próprio domínio por fora, entendeu? Mas voltando em termos do livro, ou melhor, eu nem comecei, né? E aqui é muito bom a questão da prosa, que é o ritmo. A Virginia Woolf ela vai colocando muito bem isso. E, para mim, o livro só engrena na metade dele. Ele aqui nessa versão tem umas 300 e poucas páginas, ou seja, demora 150 páginas para ir, só que em outro formato ele chega a ter 80 páginas, ou seja, metade do livro, entendeu? Que demora para realmente engrenar e você fica, nossa, eu entendi a força disso. Ele tem algumas influências de Joyce, tá? Isso é inegável na questão na mudança, algumas ousadias aqui gramaticais, na forma como é feita. Ela para em termos dos pensamentos. E o que vale a pena também falar? Há uma questão da interpretação. O Orlando ele vive 300 anos, ou Orlando, ou seja o que for, como é conveniente, porque o que ela queira, isso que é legal. E você fica, mas ela tem então a imortalidade. Outros personagens também acabam vivendo e envelhecem quanto a isso. Eu interpreto de forma diferente. Eu acho que esses 300 anos não é isso. Ela tem 36 anos e exatamente essa que é a idade dela. Só que algumas vezes você com 36 é equivalente pelo tempo que você passa. Muitas coisas acontecem e essas mudanças, porque olha o que o Orlando era, em termos como menino, ainda se encontrando, e depois ele acaba sendo uma mulher mais liberta, então mais madura, apesar de suas vulnerabilidades, mas se encontrou. E se encontrou e ao mesmo tempo foi achado, porque casou-se, há uma questão em termos de preconceito. Aí eu até pensei, e aí que vem a grande dúvida, o que é Orlando? Porque você vai dizendo, ele era simplesmente um menino que foi adotando uma outra opção sexual, forma de vestimentas e tudo mais, só que tem uma parte que tem um filho, engravida da própria carne. Então, realmente, como é que essa magia ela entra? Só pela forma como você tem, e esse filho é uma homenagem no meio do romance que a Orlando tem pela Vita. Porque o que ela retira ali? Ela retira muitos elementos da própria vida dessa amada. Porque a Vita naquele instante, ela estava sendo alvo de processo. Porque uma mulher não podia ter posses, a não ser que fosse casada. Então, Orlando aqui acaba vivendo a mesma situação. Ele como homem, tudo bem. Agora, a partir do momento como ele volta como mulher, como é que ele podia ser um nobre? Ele tinha que se casar. Então, abre um longo processo, que dura anos e anos, e depois que consegue a sua emancipação embarcado. Então, os próprios nobres lá, a Lei de Orlando, a famosa Lei de Orlando, por toda essa confusão que tinha em termos da época, e conseguiu e casou e buscou pela vida e pelo próprio amor, porque amante sempre teve em demasia. Interessante falar que tem um outro personagem que até a Orlando faz um xixi nele, porque é uma brincadeira, né? Porque ele como homem apareceu uma mulher desengonçada que queria ficar com ele de qualquer forma, com traços tão bruscos que parecia um ogre ou alguma coisa semelhante. Aí depois ela volta como mulher, Orlando já como opção, ela passa um tempo lá com os ciganos e tudo mais, depois que é embaixador, e essa mulher ressurge, só que agora na figura como um homem, também desengonçado. Ele fala que era apaixonado por Orlando,
e por isso que se disfarçou, e agora ele volta como eu. E o engraçado é que ele foi rejeitado as duas vezes. Ele não era bem como ele não saía bem como uma mulher e também não saía bem como um homem. E Orlando ele vai se encontrar com esse amor, ou pelo menos as conveniências de um casamento, onde o anel encaixa como não um reduto de prisão, né? Mas uma questão, um símbolo de liberdade. Nossa, falei bem agora, hein? Mas ela encontra esse amor muito tempo depois em um aventureiro. Só que esse aventureiro, por sua vez, é uma mulher. Aí você fica pensando, como é que esses dois acabam engravidando e tendo? A questão da homenagem do filho, então às vezes você não pensa muito sobre isso. Mas em termos, de novo, você tem uma conduta de metáfora. Só porque você escolheu um outro sexo, você não pode ter filhos? Essa questão de sair do seu próprio sangue é uma questão, essa gravidez colocada, às vezes pode ser simplesmente o preparo que você tem de um bebê para adoção. Você vive essa gravidez, essa conturbação, essa criação, e no romance não há tanto uma questão de... não há um envolvimento tão claro assim dos filhos. Ele aparece, é mencionado, tem isso um pouco, mas na própria biografia não há tanto espaço para isso. Porque é interessante falar que esse livro é um relato, é uma biografia da personagem ficcional. Eu separei alguns trechos, mas eu só vou ler um só. Cuidado com, então, um pouco dos spoilers, né? Porque algumas vezes você pode interpretar, mas é um livro que ganha muito pela forma como é escrito, tá? Esse ritmo e até mesmo pela bandeira que levanta. Aqui, ó. A trilha magiada de Samambaias, com muitas curvas e rodeios, conduzia sempre morro acima até o carvalho que se erguia no topo. A árvore crescera, ficando mais robusta e mais nodosa, desde que a conhecera por volta de 1588. Mas estava ainda em pleno vigor. As folhinhas franzidas ainda se agitavam densamente nos galhos. Jogando-se no chão, sentiu os ossos da árvore se espraiando debaixo de seu corpo, como costelas a partir da espinha dorsal. Gostava de pensar que estava montada sobre um doce do mundo. Gostava de se ligar a algo sólido. Quando se atirou no solo, um livrinho quadrado e encadernado em tecido vermelho caiu do bolso de sua jaqueta de couro. O poema O Carvalho. Eu devia ter trazido uma colher de jardineiro, refletiu. A terra era tão rasa, acima das raízes, que parecia duvidosa que ela pudesse, como desejava, enterrar o livro ali. Além disso, os cachorros o desenterrariam. A sorte não costuma sorrir para celebrações simbólicas, pensou. Talvez fosse melhor dispensá-las. Tinha um pequeno discurso na ponta da língua, que pretendia pronunciar ao enterrar o livro. Tratava-se de uma cópia da primeira edição, assinada pela autora e artista. Enterro isto como um tributo, ia dizer. Um retorno à terra daquilo que a terra me deu. Mas Deus meu, quando começou a dizer essas palavras em voz alta, como soaram ridículas. Lembrou-se do velho Green, subindo num estado recentemente, comparando a Milton. Isso tudo pela cegueira, e lhe entregando um cheque de 200 quinhéus. Ela havia então pensado no carvalho em sua colina e se perguntava o que uma coisa tinha a ver com a outra, o que os elogios e a fama tinham a ver com a poesia, o que 7 edições, pois já haviam alcançado este número, tinha a ver com o valor do livro. Escrever poesia não é uma transação secreta, uma voz respondendo a outra voz. Por isso toda aquela tagarelice, elogios e críticas. Encontrar gente que admirava e gente que não admirava eram incompatíveis com a essência da coisa. Uma voz respondendo a outra voz. O que poderia ser mais secreto, ela pensou, mais lento e mais semelhante aos afagos diamantes que a resposta balbuciante dada por ela, ao longo de todos aqueles anos, as velhas cânticas sussurradas pelos bosques, pelas fazendas, pelos cavalos castanhos parados na porteira, pescoço contra pescoço, machinho pela oficina de ferreiro, pela cozinha dos campos, que tão laboriosamente produziam trigo, nabos, capim, e pelo jardim onde floresciam as íris e os lilazes. Por isso, desistindo de enterrar o livro e deixando-o tombado de qualquer maneira no solo, ela contemplou o amplo panorama, tão varrido quanto o fundo do oceano naquela tarde em que o sol iluminava e as nuvens o ensobreciam.
Não dá vontade de parar de ler, né? A prosa é, como eu disse antes, é muito boa nela. É muito acima da média. É de poucos, tá? É o grande forte da própria Virginia Woolf. E esse que é quase uma... É poesia isso, tá, gente? Aí você, mas não segue as mesmas regras. E, poxa, mesmo agora, é difícil você realmente separar o que é um conto ou o que é uma poesia. Então, na questão em termos moderna. E aqui ela escreve com um lirismo tal que você escreve tão bem, né? Essa parte assim, com ritmo, com paixão, que não tem como falar que isso aqui não é poesia. Gente, eu fico por aqui e grande abraço e até mais. Fui!